Tá voltando, né, Alex? Aos poucos o Nestor vai ganhando seu espaço, recuperando e sendo decisivo para o São Paulo. Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Cara, ele tá mantendo aquilo que ele vinha fazendo antes da lesão, né? E é impressionante porque não é fácil você ficar esse tempo afastado, uma lesão tão séria. Isso comprova que o processo de recuperação ele foi realmente muito bem feito. Em todos os sentidos, ele voltou com muita confiança. Já pegou o ritmo e ele agrega tudo essa questão do entendimento do jogo, posicionamento, movimentos, com bola, sem bola. É o tipo de jogador que faz diferença realmente dentro de campo, por causa dessa inteligência. Mas o São Paulo, ele está sabendo jogar, Felipe, penso eu assim, essa questão do jogo. Vai ter momentos difíceis. O Talleres finalizou no gol, acho que ficou 4-3 finalizações, se eu não me engano. É um time que também oferece realmente riscos e perigos, mas ao mesmo tempo, o resultado final, com essa melhoria, quando você entende o jogo, com essas peças que ele acabou ganhando, e ele vai melhorando desse time dele, que o Zubeldia, ele tem trazido uma regularidade pro São Paulo, né? Inclusive de resultados, né, Alex? De performance, Paulo, mesmo quando não joga tão bem, tem conseguido vencer. Mas você percebe que às vezes o jogar tão bem depende, às vezes, do adversário, coisa que às vezes a gente fala do Fluminense, que ele tem essas fragilidades e parece que não se corrige, né? Pode ser que a chegada do Thiago faça abrir os olhos ou alertar para algo, não só para o sistema defensivo, mas como eu estou atacando, como eu estou posicionado para não sofrer. Mas o São Paulo, com o Zubeldia, ele vem realmente bem, ataca com bastante gente, chega com bastante gente. E o acréscimo do Nestor, eu acho que ele e Lucas estando bem, são duas belíssimas contratações, vamos dizer assim, que ele deixa de fazer. Em termos de qualidade de jogo, o São Paulo ganha muito. É isso, esse São Paulo então se classifica em primeiro lugar, vai para o pote 1, mais um que pode ser adversário de Flamengo e Botafogo. Né? Flamengo e Botafogo dos brasileiros são os que até aqui se classificaram na segunda posição. O Grêmio tem a possibilidade de se classificar, pode ser segundo. Muito difícil ser primeiro, né, nessa altura do campeonato, mas pode acontecer. Precisa ganhar os 2 jogos dele. Se ganhar os 2 jogos, ele é primeiro. Ele é primeiro, ele vai a 12 pontos contra 10 do Strongest. Tem as duas possibilidades. O Strongest não joga mais. Classificar. O Strongest já fez os seus 6 jogos. O Grêmio, aliás, vive uma situação curiosa, né? Ele joga contra o Huachipato no Chile. O Grêmio, para mim, fez a melhor atuação brasileira da noite, ainda mais diante das circunstâncias. Agora, a vitória do Huachipato sobre o Estudiantes, o jogo teve 2-2 até o final. O empate era o melhor, claro, né? Ela cria a situação em que o Grêmio hoje pode ser primeiro, o Grêmio depende dele, o Grêmio pode resolver a classificação. Mas se ele perde o próximo jogo no Chile, ele está fora. É isso. Olha só como estão os potes, tá, do sorteio. Segunda-feira, repito para vocês, mesmo com a indefinição do grupo do Grêmio, o sorteio vai acontecer na próxima segunda-feira, né? Então a gente vai saber, por exemplo, o primeiro colocado do grupo do Grêmio vai enfrentar alguém. Vai ser sorteado como primeiro do C e segundo do C. Exato, primeiro do C e segundo do C. Então já estão garantidos no pote 1, olha só, que é o pote dos primeiros colocados. Fluminense, São Paulo, Júnior Barranquilla da Colômbia, Bolívar, Palmeiras, Atlético Mineiro e muito provavelmente o River Plate. A situação do River é praticamente irreversível, né? É muito difícil que aconteça uma reviravolta no grupo e o River perca a sua primeira posição. Então deve ser River Plate ali e não o Nacional. No pote 2 temos Colo-Colo, Talleres, o integrante do grupo do Grêmio, Botafogo, Flamengo, a indefinição ainda do grupo do River Plate, né? Pode ser São Lourenço, pode ser... Não, do Palmeiras. Do Palmeiras, grupo do Palmeiras, Del Valle. São Lourenço ou Independiente Del Valle, Peñarol e também ali deve ser o Nacional do Uruguai, né? O River deve ser, como eu disse, ali no primeiro pote, o River deve ser primeiro pote, o Nacional, o tradicionalíssimo Nacional do Uruguai, deve ser o segundo colocado do grupo. E aí, hein, pensando na próxima fase, o grupo 1, né, o pote 1 agora realmente ficou bastante mais forte do que Se você confirmar o River Plate. Ontem, né, a gente ainda analisava, havia mais equilíbrio. Mas eu tinha a sensação de que ainda era melhor estar no... sim, tanto por decidir em casa. Sim. E tem mais armadilha no pote 1 do que no pote 2. É evidente que o Botafogo vai ser um time duríssimo, porque vai ser candidato, se continuar mostrando a evolução que está mostrando. O Flamengo tem uma qualidade técnica que faz dele candidato. Se entrar o Grêmio como segundo, é um outro time. Isso. Em geral, os 3 brasileiros que podem ficar ali são indigestos. Aí, no restante dos estrangeiros, eventualmente um time de altitude, mas se o Strongest acabar caindo para segundo, mas aí o Grêmio passaria para o primeiro pote. O fato é que eu acho que mesmo os times não brasileiros do pote 1,
River Plate, se confirmar, o Bolívar, por você ter que fazer um jogo em La Paz e aí ele forçando para fazer muito gol num jogo em que chega o segundo tempo e está te faltando gás. Acho que o adversário é complicado. É complicado, enfim. É evidente que é melhor mas eu acho que ainda em duas partidas, as oitavas vai ser complicado também para todo mundo. E esse fato de, vamos supor que o Grêmio fique no pote 2, que acrescenta para os brasileiros, né, com Flamengo e Botafogo, cara, vão gerar realmente confrontos aí já grandes. O que eu vi de atuações, se eu tô no pote 2, hoje o time que eu torço para... Júnior Barranquilla. É o Júnior Barranquilla. É o time que se mostrou mais frágil, com pior desempenho. E não tem altitude. É que o Botafogo teve uma recuperação tardia no grupo, mas o Botafogo é melhor time, claramente, do que o Júnior Barranquilla. Teve um jogo no Newton Santos em que as coisas não encaixaram, o Botafogo não foi bem. No início de trabalho em que ele se expunha mais defensivamente, e ali ele acabou desequilibrando essa questão da posição do grupo, mas não tem dúvida que o Botafogo é melhor competição, time. Né? Começa outra competição também. Esses dois jogos aí vai depender muito daquele momento também, né? Porque você sabe que se a gente for falar em termos de nível técnico, né, a primeira fase da Libertadores, ela se tornou muito fraca para os brasileiros, né? Se a gente pegar em termos de competitividade, de fazer jogos competitivos, jogos difíceis realmente, os brasileiros não estão tendo tanta dificuldade, principalmente quando jogam em casa. Os jogos costumam ser muito fáceis para os brasileiros, né? Guardadas todas as proporções do mundo, todas as proporções de cenário, contexto, capacidade econômica, força dos elencos, a primeira fase dos brasileiros está parecendo um pouco o Real Madrid na Champions. É isso. Você passa mesmo sem ter atingido o seu melhor nível. Isso. E agora, com a Libertadores sendo esticada para o ano todo, desde 2017, e como os times brasileiros hoje, com o seu poder econômico, vão ter perdas, mas eles conseguem ou repor ou ter mais manutenção de elenco do que em outros tempos, a temporada vai permitindo que eles vão atingindo o seu melhor nível com o ano andando. Então... tem muito daquilo. Você sabe que o segundo semestre vai ter mata-mata de Libertadores, porque praticamente todo mundo passa. Em geral, você tem a saída de na média, nos últimos anos, né? Mesmo pegar times que eram complicadíssimos, né, alguns anos atrás, como o Peñarol, o Nacional do Uruguai, que eram jogos que, principalmente quando o jogo acontecia no Uruguai, eram jogos, né, viravam realmente jogos, batalhas, né? Hoje em dia não assustam mais ninguém, né? Não são times Cerro Porteño, Olímpia, que são times tradicionais de grande torcida, que enchem os seus estádios. Ainda assim, o Flamengo foi uma exceção no ano passado ao perder pro Olímpia, né? Mas são times que já não colocam mais tanto medo nos brasileiros, não colocam... Os brasileiros meio que perderam um pouco do respeito por esses times, porque a diferença se tornou muito grande. E principalmente a diferença técnica, né, na verdade, porque eles tentam se igualar nessa parte física. E coisas que aconteciam antigamente já não acontecem mais hoje, gente. Tem VAR, tem a tecnologia das transmissões mesmo dos jogos, as coisas... Não acontecem coisas que ninguém vê dentro do campo. É muito mais difícil hoje do que há 20, 30 anos atrás. Agora, o mundo mudou. Uma outra coisa, ainda falando sobre o São Paulo, eu tenho a impressão de que o patamar do São Paulo, né, dentro da própria Libertadores, também mudou. Porque se a gente pegasse o começo do ano, como vinha o São Paulo no início da fase de grupos da Libertadores... Creio que talvez, se a gente fosse pensar dos brasileiros, o São Paulo talvez fosse o menos favorito a conquistar o título da competição, pelo menos para mim. Dentre os brasileiros que estavam classificados... Mas se você olha a primeira rodada, por exemplo, ainda com o São Paulo do início do ano... Não pelo Carpini, mas... pelas atuações, né? Pelas atuações. Não dava confiança. Não, para mim o São Paulo, no início, na arrancada da Libertadores, era o time que estava no momento pior dos brasileiros. Era o que eu menos apostava que pudesse chegar. Mas esse status hoje mudou. Mudou. O São Paulo hoje é um time mais confiável, é um time mais maduro, é um time mais robusto. E hoje dá para acreditar que o São Paulo pode ganhar também a Libertadores. Acho que dá para acreditar que o São Paulo vai disputar. Ele tem um elenco hoje com opções em boa quantidade, opções de bons jogadores. Mas eu confesso que hoje a atuação do São Paulo não me inspirou muita coisa em termos de empolgação. Mas não concorda que o Tadieres, pelo menos para mim, o Tadieres, se a gente tirasse o River Plate, era o melhor argentino da competição de atuação, não é, Mansur? Então, o São Paulo enfrentou um adversário de bom nível, dominou praticamente todo o tempo, sofreu pouca coisa e ganhou o jogo. Se você olha isso, é difícil você dizer que não foi uma noite boa. Mas eu acho que algumas opções em termos de funcionamento do time,
o Zubeldia vai ter que pensar, especialmente se ele continuar, se ele de fato for se fixar numa formação que parta de Caleri quando tiver, hoje não iniciou o jogo porque vem de lesão, mas que passe de Lucas Moura, Luciano e Nestor por trás. Dá para a gente olhar no campinho para tentar mostrar mais ou menos o que me preocupou? O São Paulo, basicamente, hoje ele tem um modelo que ao atacar, ele é bem, tem muitos aspectos posicionais no jogo para tentar ocupar as zonas do ataque e fazer quase um 3-2-5 ofensivo. E aí o que acontecia? Você tinha muito mais liberdade para o Wellington passar, o que é bom, traz o Nestor para essa função que ele conhece bem, o Luciano aqui. Mais claro, e aí o Igor Vinícius mais por trás na base da jogada do que propriamente como um jogador de ultrapassagem. Ele eventualmente fazia essa passagem, mas era muito mais rara no jogo. Mas aí, né, Mansur, desculpe te interromper, mas talvez perca o melhor do Igor Vinícius, né? Também. Porque o que ele faz melhor no jogo é a ultrapassagem. Mas a pior parte para mim é outra. Isso obrigou hoje, no jogo, que o Lucas Moura fosse um jogador muito fixo, pisando quase a linha lateral, como um ponta-direita. E aí você tira do Lucas Moura a proximidade com a bola o tempo todo, os movimentos de diagonal que ele faz, a imprevisibilidade dele sendo um homem, quando ele está aqui por trás do atacante, que ele pode sair para diferentes lados e pode te dar diferentes soluções. Então, eu acho que o São Paulo pode ter um modelo posicional, mas é bom, seria melhor, talvez, para tirar o melhor dos jogadores, que você tivesse, talvez, mais presença de um homem, de um lateral ou de um outro homem abrindo o campo, permitindo ao Lucas Moura jogar por dentro. E de repente, tendo o Nestor compensando um pouco mais por trás, ou chegando com 6 homens mesmo no setor ofensivo, ou até tendo uma alternância. Por vezes o Nestor abre por aqui, com o Lucas Moura e o Igor Vinícius. Em outros momentos o Lucas vem um pouco mais para o lado e o Wellington abra por aqui. Agora, o primeiro tempo do São Paulo, até aconteceu um lance... Foi de dificuldade. Até aconteceu... E o lance tem muito da iniciativa do Nestor, que é um jogador que está resolvendo problemas do São Paulo há algum tempo e demorou um pouco a arquibancada, eu acho, ter uma boa vontade que ele merecesse. Até ali, 42 minutos do primeiro tempo, quando o Nestor arranca com a bola e sofre uma finalização do São Paulo, né? Era uma. Pelo menos a estatística que eu vi, uma finalização. Mas perigosa. Não era perigosa. Nada, a sensação de gol não tinha acontecido. Então, parece que o time, o elenco está entendendo a ideia, comprou a ideia, o time evoluiu, é muito mais confiável, cedeu muito pouca coisa ao Tajeres. O jogo, na verdade, só ficou tenso até o final, porque no segundo tempo, com o Tajeres mais à frente um pouco, o São Paulo teve os espaços, teve as chances do contra-ataque, acabou não fazendo o gol, e o placar 1-0 deixava o jogo um pouco incerto. Mas o domínio era do São Paulo. Só que, para mim, essa organização ofensiva hoje não tirou o melhor dos jogadores.